O próprio Arthur Duval tem propostas boas aqui, ó. A ideia dele, assim, esse esboço aqui de ideia que ele tá apresentando no geral, são ideias boas, saudáveis, o cara quer criar um ambiente de competição, quer melhorar o trabalho, a produção do país. Isso tudo aqui são coisas boas. Projeto, irmão, bom, existe. O Bolsonaro chegou, uma emenda do Marcelo Freixo do PSOL. O Bolsonaro foi lá e sancionou. Os caras estão empalando o torcedor, irmão. Parece boa, vou sancionar aqui. E a galera, meu, você tá batendo de frente com o sistema, meu. Você é mó anticorrupção, hein, meu. É isso aí, cara. O Brasil é isso aí. Cara, a gente vota em Romário, não vai votar em Bolsonaro? Então, porque se entrasse aquele projeto, fudeu, né? Pros deputados. Ah, sim. Pros deputados, pra vereador, o caramba, ia ter uma... Era bem ruim. A gente teve essa chance. Xandão A gente teve essa chance de votar, jogou fora. Agora com o Lula aí não vai, se o Bolsonaro ganhar de novo, vai. Não vai mesmo, esquece. E se o MBL ganhar? Aí vai. Vai? Aí vai. Vocês têm um projeto desse tipo? Temos e vai estar escrito. Não é que eu tô falando, o outro falando, não, vai estar no livro amarelo, tá? Como é que vai ser feito? Se o Arthur Duval fosse presidente da República, vamos supor, um futuro não tão distante. Pensou? É. O que você faria, bicho? Primeiro lugar. Como seria o Arthur Duval presidente da República? Vamos lá, a gente tem 5 coisas pra fazer, tá? Eu posso te falar aqui por cima, não vou te falar exatamente como isso seria construído. O livro amarelo tá sendo feito pra isso, mas lá. Primeira coisa, a gente precisa fazer uma reforma da Previdência. É assunto chato, tá? Eu vou moralizar o Brasil, não é nada chamativo. Quer o assunto que é real? Não vai bater na mesa? Não, quer a real? A real é o seguinte. Não, mas tá certo. Isso aí é assunto técnico. Esse assunto aqui de presidência tem que ser um assunto técnico. E quem não gosta disso é gado. Tem que aprender essa porra, tem que ler projeto, caralho. Vamos lá, o que conversando assim, bola no chão. Número 1, uma reforma da Previdência de verdade, que mexa estruturalmente na Previdência. Como eu te falei, hoje a gente trabalha com um sistema de repartição. A geração que está ativa paga a geração que está inativa. Isso é um sistema falido no mundo inteiro, isso é horroroso. Isso é verdade, concordo. Nós precisamos fazer um sistema híbrido entre usar impostos para realmente ajudar quem ficou inválido, quem ficou mais velho e tá, beleza, mas também um sistema de capitalização. Então você de fato vai trabalhar e você vai juntar o seu dinheiro num cofre que você vai escolher uma instituição privada e vai ter concorrência para investir o seu dinheiro de forma segura, de uma maneira muito regulada, para que esse dinheiro volte para você quando você se aposentar. Então um sistema híbrido, isso tem que ser feito e acabar com, assim, combater privilégios, tá? Acabar com essa história, desculpa, tá? Mas tem que acabar com o juiz se aposentando com salário vitalício. Se você não mexer nisso, você não tá reformando porcaria nenhuma. Se você não mexer com o Ministério Público, tendo 2 férias por ano e fazendo e se aposentando, o cara fez merda, agora você vai ser punido, hein? Você vai parar de trabalhar e vai continuar recebendo seu salário. É absurdo isso. Não tem reforma, cara. Então tem que fazer a reforma certa. Eu gastaria todo o meu capital político nisso aqui. Se eu fizesse só isso, cara, eu podia morrer. Você tá maluco? Então, quando você entra, os primeiros 5 dias... Pô, é cada um que me aparece, irmão. Você é a hora de você passar o que você quer. Você tá com a faca e o queijo na mão. O que você vai escolher? Eu escolheria essa. Uma reforma da Previdência que cortasse privilégios, inclusive orçamentários e políticos, da classe, da elite do funcionalismo público. Essa é a primeira. Segunda, uma reforma trabalhista profunda. Chegaria a CLT, eu rasgaria a CLT. Vamos lá, o que ele tá falando aqui? Que precisa remover os privilégios dessa elite que tá no país. Ah, é óbvio, eu concordo com isso daí, claro. Os super ricos aqui no Brasil, eles pagam alguma coisa? Não. Por isso são super ricos, né? Claro. Por isso que precisa de reforma tributária, que é o que ele vai comentar agora, para poder inverter esse sistema de motivações aí. Cada pessoa tem que receber aquilo que merece, um salário digno, e tem que pagar também uma quantia digna, que retorne para a qualidade de vida da sociedade como um todo. É só isso. O que adianta você pagar imposto de Suíça e ter esse serviço aí do Bostil? O pessoal morre aí no hospital, esperando ser atendido. Ué, claro, tá certo. Vou fazer tudo de novo. Nós vamos fazer respeito ao contrato de trabalho. Eu vou dar autonomia. Eu não vou tratar o empregado como uma criança que precisa ser tutelada por um vagabundo líder sindical. Eu vou falar para esse cara assim, você é adulto, você pode fazer suas próprias escolhas e você vai negociar como você vai trabalhar. Quanto de horas, quanto você vai trabalhar, quanto você vai ganhar, vai ter salário mínimo, vai ter uma regulação mínima, como o resto do mundo faz. Nós vamos nos tornar competitivos no mercado de trabalho. Segunda reforma que eu faria. Cara, eu acho isso meio complicado porque a maioria das pessoas tem medo de estar desempregado. Eu sou CLT há muito tempo e acaba aceitando migalha.
Sim. Então eu acho que nesse ponto tinha que ter um estudo um pouquinho melhor. Mas a porque gente... às vezes não é ser babá, mas tem que ajudar o trabalhador eu acho o ali, seguinte, porque é meio foda. Tem de ter regulação mínima. Então, por exemplo, o que é regulação? Qual a direção que Respeito o às mundo toma? funções, tem que ter alguma Vamos lá. coisa. A direção que o mundo toma é... Uma das primeiras coisas que está em todas as regulações, respeito a Esse papo aí de regulação mínima é o seguinte, cara. Eu não sei aqui como que ele vai desenvolver essa tese, tá? Mas pra mim, não existe isso de regulação mínima, nem regulação máxima do Estado. Eu, presidente da República, eu criaria, ressuscitaria um Estado soberano. Essa que é a palavra correta. Um país, para virar potência, tem que ter um Estado soberano. O que é o Estado soberano? É um Estado que é a autodeterminação do seu povo. É um Estado que ele atua de forma paternalista no sentido de equilibrar as coisas, onde devem ser equilibradas. É prestar atenção e serviço para aquela pessoa que por algum motivo não está conseguindo crescer na vida. Você precisa criar uma cama, né, bem estruturada para que a pessoa possa participar ativamente da sociedade, contribuindo, trabalhando, sentindo o prazer de trabalhar, de prestar serviço, de encontrar o caminho dela. Esse caminho dela pode ser o caminho de um CLT? Pode. Ela pode ser uma assalariada. Beleza. Porque nós teremos uma moeda real, um salário digno. Mas, se ela quiser entrar num degrau diferente de competição direta, de virar uma empresária, ela também terá condições para isso. Vai depender do potencial dela. Certo? Equilíbrio. Equilíbrio. Marcos Caiu aí mesmo? R$5. Ou é mentira? Foi bom torrar toda a nossa... Então bora, seguimos aqui. função. Se você é ajudante geral, você não pode operar uma empilhadeira. Exatamente. Porque você precisa de um treinamento específico, é diferente. A sua dedicação naquela empresa é outra coisa. Tá certo, Se você operar uma empilhadeira, você pode ser ajudante geral também. Aqui no Brasil já não pode. Não pode. Não. Você não pode ir pra cima, pra baixo você pode. Não tem problema. E você vai ser remunerado em cima. Claro. Você foi qualificado e contratado em cima. Então, primeira coisa. Segunda coisa, a regulamentação mínima de descanso. Então você tem horário mínimo de descanso e período mínimo de descanso. Por exemplo, então você tem horas mínimas. Só que acabou, irmão. A não ser que eu vire presidente. Você tem hora mínima de descanso de um dia pro outro. Né? E você tem um mínimo de descanso num mês, por exemplo. Só que as coisas são muito mais flexíveis. Você não fala Eu não vou ignorar, você tem que esperar que eu tô comentando coisa séria. pro cara assim, você vai trabalhar 5 dias de folga 2. Não, é tudo por hora. Você vai trabalhar X horas, você vai descansar no mínimo tantas horas de um dia pro outro, e no mês você vai descansar tantas horas que pode ser negociado. Puta, essa semana eu vou trabalhar os 7 dias. Semana que vem eu vou ficar 4 dias em casa. Como é no resto do mundo. Profundo. Outra Legal. coisa. Depois a gente... Salário mínimo. Mas isso aqui como é no resto do mundo. A questão é que é a seguinte, quando ele fala como é no resto do mundo, tem que fazer uma observação. No resto do mundo, desenvolvido, eles, antes de se transformarem em países desenvolvidos, trabalharam demais. Hoje, é óbvio que a regra para descanso lá é diferente. A produção é grande, o país tem riqueza. Não dá pra você pegar o Brasil e falar, ó, vamos transformar o Brasil como é no resto do mundo. Você não vai fazer isso daí em 4 anos. Não tem, impossível. Você tem que fazer as reformas, você tem que criar uma moeda verdadeira, alicerçada no trabalho, nas riquezas que existem aqui, tudo que a gente tem de riqueza. Tô falando de uma forma bem objetiva. E depois que passarem os anos e a nossa riqueza realmente, o PIB aumentar, a tecnologia aumentar, as coisas baratearem, realmente o trabalho for bem estruturado, a riqueza, a produção de riqueza estiver estruturada, pô, aí sim. Aí a CLT ela vai poder mudar de acordo com isso, com a evolução do próprio trabalho. É uma consequência natural, inclusive, né? O Brasil tá esfacelado. Do jeito que tá esfacelado, o que a gente mais tá precisando agora é trabalhar, né? Tem de ter. Você não pode escravizar a pessoa. Você não pode, então, tem de ter salário mínimo. E aí eu vou te trazer uma coisa interessante. Quanto menor é a regulação do país, menos você tem contratação naquela condição. Normalmente as condições são sempre melhores. Então você estabelece um tempo de descanso. Normalmente se dá mais tempo de descanso. Você estabelece um salário mínimo. Normalmente se dá um salário maior do que o salário mínimo. Quanto mais flexível é o mercado, sozinho as pessoas buscam e conseguem negociar melhores condições de trabalho. Por quê? Você começa a ter a concorrência pela mão de obra. O patrão nunca vai te dar um salário maior ou melhores condições de trabalho porque ele é bonzinho. Nunca. Ele só vai fazer isso, e também não por força de lei. Ele só vai fazer isso se ele sentir que ele perde você se outro fizer. Então é a concorrência que... Ó, você vê aqui, ó. O próprio Arthur Duval tem propostas boas aqui, ó. A ideia dele, assim, esse esboço aqui de ideia que ele tá apresentando no geral, são ideias boas,
saudáveis, o cara quer criar um ambiente de competição, quer melhorar o trabalho, a produção do país. Isso tudo aqui são coisas boas. Projeto, irmão, bom, existe, e vários existem. Pessoas boas com inteligência para ajudar um presidente a governar um país tem aos montes aqui no Brasil. A questão não é essa. A questão é você conseguir fazer essas pessoas chegarem lá. Esse é o problema real. O próprio Dr. Enéas conseguiu fundar um partido do zero, cheio de pessoas inteligentes, preparadas, só que ele não virou presidente. E é esse o problema. Esse é o problema. O problema é que o cara vira presidente, só que ele se vende, se corrompe, dá as mãos pro sistema, vira um fantochão. Então, a questão não são faltas de ideias boas. Tem várias ideias boas. Tem vários projetos aí, projetos nacionalistas, inclusive. Tem pessoas que têm ideias boas aí pra melhorar o país. Tem um monte, pô. Não é difícil de achar isso. Mentes brilhantes, inclusive. Porque o Brasil é um país foda, tem muita gente foda aqui, só que não é valorizada. A questão é, como que a gente consegue unir o pensamento do povo em prol disso e como que a gente consegue criar uma estrutura partidária que realmente siga esse propósito, sem se corromper? O mandou R$5. Como? Como o país vai mudar se você fica extraindo dinheiro dos seus próprios seguidores? Quem tá extraindo nada? Você tá financiando a verdade, assim como eu vou virar presidente, você vai financiar isso! Acontece que você é um estelionatário. Seu merda. Ado. Faz melhorar o ambiente de trabalho. Um CEO não ganha o salário que ele ganha porque estipularam numa lei que ele tinha que ganhar aquilo. O CEO ganha aquilo porque se o cara não pagar, outro paga. Não, vou te falar, eu trabalho com posto de gasolina há muito tempo. A gente paga lá o salário que o sindicato manda, só que não... Pagava, né? Eu não trabalho mais com isso. Pagava o salário que o sindicato manda, só que a gente sempre, pra segurar os melhores, a gente inventava outras formas de remuneração variável. Então é o seguinte, você vai ganhar comissão de óleo que você vender. Você vai ganhar, sei lá... conforme a nota do cliente aqui, você vai ganhar participação na venda de segurar o cara ali. Então ninguém ganhava o mínimo. O superchat de R$5. O caixa do Ciro Gomes. Ele parece... O que acha do Ciro Gomes? Ele parece ser o menos burro. Não é que ele parece ser o menos burro. O Ciro Gomes, o Ciro Gomes, ele é inteligente. De fato, ele entende o país, ele sabe qual que é a regra do jogo. O problema do Ciro Gomes é outro, do meu ponto de vista. O problema é pulso firme. Pra ser um presidente que realmente mudaria as coisas. Eu não boto tanta fé nisso daí, né? Mas eu boto fé no projeto. O projeto do cara é bom. A questão é colocar em prática. Mandou R$5. Aí outra história. Eu mudei para outra cidade com 19 anos e estou trabalhando, lendo a Bíblia e focado nos treinos. Se um dia o Criador quiser me abençoar como mulher, eu ficarei grato. Mas se for o contrário, está tudo bem também, quanto sou grato por tudo. É isso aí, irmão. Viver, agradecer e ser um cara melhor a cada dia que passa. E o resto você deixa nas mãos de Deus, irmão. Entendeu? Ninguém ganhava o mínimo, entendeu? Então, assim, a CLT hoje ela trava você. É um absurdo, cara. A gente tem uma CLT que é baseada num modelo industrial do início do século XX. É verdade. Trabalho de segunda a sexta, das 8 às 18, com hora de almoço. Não é mais esse trabalho, cara. O teu profissional aqui de TI, ele não trabalha de segunda a sexta, ele trabalha de domingo à noite. Por exemplo, eu cancelei ontem, teve que vir ontem. Sou muito seu fã e banda Doble. Tamo junto, irmão. Toma o dub aí, ó. Obrigado pela participação, companheiro. Joga Spider-Man 2, mais tarde. Mas o jogo tá de beta? Hoje, cara. Se ele fosse um CLT enrijecido, ferrou, cara. Não tava aqui. Entendeu? Então, tênis paga outro. Crocs é o quê? Chinelo. Poxa vida, Não, tem gente que acha que é mandou tênis. R$5. Porra, pra mim é chinelo. Ai, O Capone foi preso por causa de fraude de imposto de renda. Só que é o seguinte, você vai comprar um carro, não tem imposto, é um impostinho desse tamanho. Aqui é o contrário, a gente é burro. A gente tributa pouco o imposto de renda. Por quê? Porque quando você aumenta o imposto de renda, você aumenta de todo mundo de uma vez, rejeição. Então você aumenta setorial. Não vamos aumentar o imposto de renda, deixa o imposto de renda baixo. Vamos aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. Olha como eu sou legal. Ei, presidente, aumenta da borracha. Aumentou da borracha, aumenta o pneu, aumenta o carro, aumenta o táxi, aumenta o Uber. E aí você só vai sentir depois de mau tempo de forma diluída. E o brasileiro é burro, não lembra exatamente. Só que o imposto no produto gera o efeito cascata. Então, como eu te falei, aumentei só na borracha. Só que quando você aumentou na borracha, você ferrou o cara que faz o pneu. Você viu o cara que faz o pneu, você ferrou o cara que faz o carro, o cara que faz o carro, e assim por diante. Então hoje a gente paga muito imposto sobre imposto. E a gente não paga imposto de renda. E pior, a gente sempre tem um amigo do rei que vai ter uma isenção. Quer ver um dos maiores absurdos? E é um cara de direita, hein? É um liberal esse. Porra, isso é óbvio. Quanto mais imposto você cobra, mais as pessoas fazem o quê? Sonegam. Ou não. Isso é óbvio. Então, é literalmente uma coisa satânica isso, né? Imposto precisa ser cobrado de forma legítima. O trabalhador, o modelo ideal para um país é aqueles caras que trabalham, a população que está trabalhando e está produzindo, é sentirem prazer em pagar uma taxa de imposto, porque isso retorna para eles. Porque é uma coisa legítima, é uma coisa correta. Não é nada que prejudique o salário dele, não prejudica as compras do mês dele.
Ele não sente que está sendo desvalorizado. Dessa forma, você troca o sistema de motivações. Você passa a emanar uma ideia assim, ó. Você concretiza uma ideia na cabeça do trabalhador assim, ó. Eu trabalho, eu produzo, eu ganho bem e eu contribuo para a sociedade através do imposto. Ou seja, você estabelece um elo de confiança entre o trabalhador e o governo. Coisa que não existe hoje, é o contrário. Entendeu? Porque o trabalhador, ele não é valorizado, é o contrário. Ele é desvalorizado, ele é sugado de todas as formas possíveis. Isso, por sua vez, vai fazer o quê? Vai fazer o indivíduo querer sonegar. Claro. Esse cara. Se você hoje é um vendedor de carro, você compra um carro por 10, vende por 15 e ganhou 5. Legal. Você vai pagar o ICMS, vai pagar o seu imposto de renda pessoa jurídica, você vai pagar um monte de imposto naquilo. Se você a localiza, você fecha a produção de 3 meses da Volkswagen do carro Up, vende esses carros 8 meses depois com um lucro muito maior e não paga o ICMS. Não paga? Não paga o ICMS. Porque você é grande, você chegou no amigo do rei, o amigo do rei falou, mano, vou tirar esse seu ICMS e você fica lá levando vantagem sobre o pequenininho. Esse é o país que a gente vive, cara. Que loucura, bicho. Cara, então esse seria teu terceiro projeto, tentar uma outra reforma tributária. Sim. E o que mais? Você falou que teriam 5, é isso? Vamos lá, reforma trabalhista, reforma da Previdência, é que eu separei, eu juntei essas duas, reforma da Previdência, reforma política, reforma tributária, reforma trabalhista, faltou uma que eu não lembro o que é, mas assim, se a gente passar essas 4, meu Deus do céu. Já. Lembrei, reforma do Código do Penal e do Código de Processo Penal, enrijecer pena, construir presídio e prender todo mundo, fazer um banho de lei e ordem igual o Bukele fez em El Salvador. Isso era ninguém concordo, isso aqui eu concordo 100%. Não, isso aí Tenham em mente o seguinte, o Super Xandão virando presidente, muitos, incontáveis canalhas serão presos instantaneamente. Todos os traidores da pátria serão presos. Acabou. Esses bandidinho mequetrefe de ruim, então nem se fala. Todo Val Pilantra mandou 5 Esses daí nem se fala. Esse é todo Vão todos serão presos instantaneamente. Acabou. Vai acabar com as facções? Isso aí no primeiro mês acaba. Ô, Matheus, Rede DEAD mandou 5 reais. vou explicar um negócio pra vocês. O Arthur aqui, ele tá falando dos projetos de reforma que precisam ser realizados e beleza, mas tem uma questão que é a fundamental que ele não citou. Pode ser que ele venha citar depois. Pra concretizar tudo isso daí que ele tá falando, o primeiro passo é deter o processo de sangria do país. O Brasil é um país que está sendo dessangrado constantemente. O que significa isso? Toda a nossa riqueza vai embora a todo instante. Reformas devem ser feitas, mas para que elas sejam feitas, a gente precisa deter esse processo de sangria, que é as riquezas que existem aqui debaixo da terra, que fazem nós uma potência indo embora a preço de banana. Tem que deter isso. Você tem que fazer auditoria da dívida pública, porque com certeza tem fraude naquilo. E a partir do momento que você detém esse processo de sangria, ou seja, que a gente começa a obter recurso, e o Brasil tem muito recurso, o problema é que isso é desviado para encher o bolso de banqueiro, você consegue realizar os projetos. E aí, a curto prazo, o que eu já faria? Eu iria equipar os policiais, dar um treinamento digno para eles, melhorar discretamente o salário deles, mas trazer condições materiais para os policiais poderem combater os criminosos com vontade, fornecendo os equipamentos que eles precisam para isso. Pro cara encanado, o policial poder ir lá e realmente bater de frente com os bandidos, principalmente esses bandidos de rua aí, e prender todo mundo. Junto com isso, uma reforma aqui do Código Penal é extremamente necessária, é criar uma lei que realmente puna o criminoso. O elemento criminoso, quando cometer o crime, vai ser uma vez só. Ele vai perceber que não compensa, porque ele vai sofrer as consequências disso. Bob Esponja Latino. Isso aí, a curto prazo dá pra fazer, basta ter recurso. Vou ajudar o povo brasileiro. Então, entendam isso. Peça fundamental, não tem como você falar de projeto pro Brasil se você não falar isso. É o cerne da questão. Qual que é o maior esquema de corrupção que existe nesse país? É isso que eu acabei de falar, é a sangria. Se você não conseguir resolver isso, não vai dar pra mudar nada. É algo realmente triste. Se o Brasil fosse um país sério, já teria proibido todos os sites maliciosos. Ô Vitor, eu virando presidente, irmão, você pode ter certeza que assim, isso aí de banir site pornô é instantâneo. É na primeira semana já acaba essa putaria aí já. Fica tranquilo. Fica tranquilo, irmão. Isso aí, deixa comigo. Pra isso, uma coisa que ninguém fala, eu não vejo um deputado falar, por exemplo, de acabar com a progressão de pena.
Exatamente. Não O existe. Kim Kataguiri falou disso. O Kim Kataguiri apresentou um projeto pra isso, cara. Pô, porque eu nunca vi. A galera parece que tem medo disso. É, Caraca. é isso mesmo. Catarina, tem mais alguma coisa aí no Deixa, chat? deixa eu te mostrar uma coisa, cara. Eu Deixa tô eu olhando pra mostrar, você, peraí. faz o podcast. São ideias aqui que são legais, boas. Precisa ser melhor desenvolvido isso. Ele não deu muitos detalhes ali, até porque também ele falou que tá tudo sendo colocado num projeto. Vamos esperar, né? Vamos esperar sair esse projeto aí, vou dar uma conferida. Parece, pelo jeito que ele falou ali, tirando a parte que ele falou do Estado, eu não sei exatamente como que ele pensa no Estado, o Estado como um todo. Porque pra mim, o Estado, ele tem que ser um Estado nacionalista. Ele tem que ser um Estado necessário. Não máximo e nem mínimo. Ele deve atuar do jeito que pode. E acabou. Eles vão